Bom dia pessoal e queridos, aqui Fanfics apresentando a fanfic Naruto o mais novo desafiante capítulo 44. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 44, Ciclo Vicioso cara. Batsu disse, sentando-se e observando Naruto fazer sua vez em sua área preferida de treinamento para serviços pesados, o ferro velho no distrito industrial. Você parece desanimado ultimamente. O que está acontecendo? Ele perguntou, e Naruto não disse nada a princípio. Em vez disso, escolheu enfiar a mão no chão e forçar uma onda de choque com o poder de seu chakra para formar um círculo de rocha ao seu redor. É a coisa da Sakura de novo. Não é. Naruto apenas chupou os dentes e puxou a mão do chão, soprando a sujeira dela. Fazer com que seus clones fizessem o trabalho diário de manutenção de suas técnicas enquanto ele trabalhava e ia para a escola estava valendo a pena. Ele estava melhorando com o Rasen Shinsen, pois não precisava mais de seus clones para causar tanto dano a uma distância maior. Até o Rasenbakufu também estava melhorando. Ele não podia insistir nisso, já que lhe fizeram uma pergunta. Não é uma coisa, Batsu. Eu já te contei o que quase fiz. Sakura não conseguia olhá-lo nos olhos e nem conseguia falar com ele. Já se passaram 3 dias. Naruto realmente queria apenas consertar isso para que ele pudesse seguir em frente e encontrar uma maneira de acabar com toda essa coisa de assassino de Jiraiya pela raiz, antes que saísse do controle, como sem dúvida aconteceria. Sasuke provavelmente teve a ideia certa sobre tentar caçá-la, mas ele apresentou sua ideia da maneira mais idiota possível, virando Naruto contra a ideia quase por instinto. Batsu realmente não via por que ele estava tão chateado. As coisas foram explicadas a ele com bastante clareza. Ela queria. Seu lado negro queria isso, não ela. Você tem um lado negro, ela também tem, então por que vocês dois não se juntam e se divertem? Por que não é realmente o consentimento dela, seu idiota? Naruto gritou com ele, balançando o punho em sua direção. Não estaria certo, e se o que seu cérebro estava lhe dizendo estivesse correto, provavelmente teria sido mais uma batalha carnal pelo domínio do que qualquer tipo de expressão de amor ou afeto. Batsu coçou a cabeça e cruzou os braços pensando, espere, espere, espere. Você disse que a porcaria do Satsui no Adou era a mais pura manifestação de Sakura querendo fazer o que fosse preciso para conseguir o que queria. Toda aquela raiva e seja lá o que diabos você estava falando. Ele estava admitindo que estava entrando e saindo depois que Naruto explicou tudo sobre ele e Sakura quase fazendo sexo na parte do ginásio da escola. Essa foi de longe a parte mais intrigante da história. Poderes esquisitos ou não. Isso é. Então, tecnicamente, isso significaria que a verdadeira Sakura queria muito. Naruto parou de se preparar para executar seu próximo jutsu e realmente parou para refletir sobre isso. Satsui no Adou agiu de acordo com os desejos sombrios do usuário. Então isso tinha que significar que Sakura o desejava, e então seu cérebro desligou. Bem, e agora? Por que teria sido tão ruim isso acontecer, além das razões óbvias de tempo e lugar? Por quê? Naruto disse antes que uma rápida capa de chakra vermelha envolvesse seu corpo e ele disparasse uma garra de energia na direção de Batsu. Bum! Ação difícil Tinaktin. Com isso, ele arrancou Batsu do carro em que estava sentado e o derrubou vários metros no chão, chakra claw na cara. É por isso. Foi uma maneira bastante infantil de mudar de assunto. Mas mudou de assunto, para dizer o mínimo. Ó, seu filho da puta socador. Batsu levantou-se de um salto e jogou a parte superior do uniforme escolar para o lado, deixando-o com uma camisa de malha. Você está latindo para a árvore por causa de uma gritaria. Ele nem se incomodou com as pretensões, rapidamente entrando em seu estado de vigor ardente. Se ele tivesse a chance de se igualar a Naruto, você vai me dizer qual é o seu problema com aquela garota. Se eu tiver que quebrar seus dedos. Os efeitos colaterais do modo Burn em vigor incluíram um Batsu muito mais agressivo do que o normal, o que na verdade foi um grande feito por si só.
Mas quanto mais irritado e entusiasmado ele ficava naquela forma, mais forte ele se tornava. Em resposta à ameaça de Batsu, Naruto levantou as mãos com os dedos médios para cima, e suas garras de chakra fizeram o mesmo, assim como sua cauda de chakra balançou vigorosamente atrás de suas costas. Por que você não começa com isso então? Alguém verifique o relógio. Batsu disse estalando os nós dos dedos, porque acredito que é hora de ir. Bu. Naruto zombou abertamente. Se você vai falar mal, faça melhor do que isso. Se uma pessoa normal, não acostumada a distinguir pequenos detalhes de objetos tão rápidos, estivesse por perto para testemunhar isso, pareceria apenas duas massas confusas de laranja e vermelhas, colidindo uma com a outra repetidas vezes por todo o ferro velho. De vez em quando, o olho nu do ser humano comum seria capaz de ver uma visão de corpo inteiro de um menino ou outro aqui ou ali no meio de um movimento repentino, mas com a mesma rapidez voltaria ao duelo de massas e pergunto se eles estavam assistindo a algum jogo estranho de Pong ao contrário, levado ao nível de velocidade mais alto do console. No final, um único confronto fez com que as duas figuras voassem para uma pilha de carros empilhados e achatados. Não tinha sido um pouco de técnica. Eram apenas os dois se encontrando repetidas vezes até que um cara foi pego por alguma coisa. O primeiro a pular e cair de volta no chão foi Naruto, com a bochecha doendo com um grande hematoma que já estava cicatrizando. Belo soco, seu idiota. Não achei que você conseguiria acompanhar com uma cauda. Batsu chutou um carro sucateado inteiro para fora de seu caminho antes de dar um soco na palma da mão, com o nariz sangrando pelo ataque do próprio Naruto. Eu já disse a todos vocês antes, não vou ser deixado para trás por nenhum de vocês. Retire o máximo do seu monstro chakra como você quiser, isso só vai me deixar com raiva. E você não vai gostar de mim quando eu estiver com raiva. Ele terminou com um sorriso malicioso. Esperançosamente, Naruto não entenderia a referência. Muito ruim. Caramba! Cale a boca e lute. Chakra A. Naruto gritou, colocando Batsu em guarda antes que outra cauda crescesse de sua capa de chakra e ambos disparassem para frente rapidamente. Taios. Chupe. Batsu conseguiu se defender de um, mas o segundo o agarrou pela cintura e o puxou na direção de Naruto, que estava sorrindo abertamente com o punho levantado para trás e pronto para atacar. As pernas de Batsu ainda estavam livres para chutar e seu pé colidiu com o punho de Naruto, criando outra onda de choque e libertando. Saindo de sua situação anteriormente terrível, Batsu caiu agachado enquanto Naruto parecia estar curvado de quatro. Ambos sorriam um para o outro como idiotas, porque estavam se divertindo muito tentando expulsar a forma aprimorada do outro, embora um deles estivesse enfrentando dificuldades cada vez mais terríveis quando se tratava de fazer isso. Por que isso foi divertido? Porque eles eram idiotas, e entrar em uma briga superpoderosa para cagar e rir era divertido. Simplesmente foi. Não havia nenhuma ciência ou psicologia nisso. O que eles iriam fazer, sem abusar de suas habilidades arduamente conquistadas para seu próprio lazer? Sem chance. Qual foi o sentido daquilo? Eles tinham 17 e 18 anos e tinham os recursos, então não havia razão para não fazê-lo. Meus vastos poderes! Kyuubi disse com o que soou como um suspiro, reduzido ao brinquedo de um idiota e a seu amigo igualmente estúpido e furioso. Ei! Isso é treinamento! Naruto afirmou enquanto se sacudia. Além disso, você não pode sentar aí e me dizer que não está se divertindo também. Tudo bem. Isso é melhor do que apenas ficar sentado. Aí está. E falando nisso. Ei Batsu. O que? 3 caudas. Por que diabos isso era tão fácil para ele agora? E com a formação da cauda do terceiro chakra a diversão acabou, principalmente. Pelo menos para Batsu. No mínimo, isso fez parar de fazer perguntas. XXX, algum tempo depois, Saikyo Dojo, Dan não conseguia acreditar. Naquela manhã, quando ele abriu suas portas para todos os aspirantes a clientes.
Estudantes. A última coisa que ele esperava era que um fantasma básico de seu passado aparecesse em primeira mão e enfeitasse seu estúdio com sua presença quase inexpressiva. Sentido. Dan parou de se referir ao seu mestre com respeito ao lembrar que Gouken o expulsou de seu dojo depois de quase não lhe ensinar nada. Ele ainda se ressentia do velho por isso. O que você quer, Gouken? Quer um desconto nas aulas? Não posso fazer isso. Eu não tenho favoritos. Gouken queria revirar os olhos para seu aluno menos produtivo, mas permaneceu respeitoso. Este era o dojo de Dan e ele demonstrava reverência, a mesma que esperaria dentro do seu próprio. Diga-me, você conhece uma garota chamada Kazugano Sakura? Ah, meu melhor aluno! Dan exclamou, dando tapinhas nas próprias costas. Ela mal precisou de qualquer ensinamento meu para sair e chutar o rabo. Essa é uma verdadeira joia! Quero dizer, ainda posso chicoteá-la de 6 maneiras a partir de domingo, mas fora isso. Certo. Claro. Ele poderia derrotar Sakura. Talvez se suas mãos estivessem amarradas atrás das costas? Ah, não, mas então ela ainda teria as pernas livres para pisar em um buraco de lama na bunda dele e deixá-lo secar. Basicamente, Gouken simplesmente ignorou toda aquela ostentação vazia e continuou, apenas tendo optado por prestar atenção à parte das divagações de Dan que tinha alguma importância para ele e sua. Pergunta. Então você a conhece? Gouken coçou a barba pensando, isso significa que você também conheceria Uzumaki Naruto. Seria possível escolher o cérebro de Dan para uma visão aprofundada dos dois antes de começar a treinar a garota? Cada pedacinho o ajudaria a ensiná-la melhor quando chegasse a hora. Dan cuspiu zombeteiramente. Quero dizer, ele é um bom discípulo meu, eu diria, mas isso ainda não o impede de ser um filho da puta que ataca de surpresa. É barato, dá socos e faz cópias. Aparentemente, ele não conseguia esconder seu desgosto persistente por ser esmagado publicamente por Naruto, por trás de um véu de mentira sobre ele ser seu aluno do jeito que podia com Sakura. Eu entendo o seu ponto. Gouken o impediu de cortar verbalmente o ninja extradimensional adolescente. Eu gostaria de pedir a você, se não seria rude pedir, para ficar com você, em seu dojo, até que eu termine meu negócio. Aqui. Os olhos de Dan brilharam. Finalmente. Uma chance de se vingar e mostrar a Gouken o grande erro que ele cometeu ao libertá-lo de seus ensinamentos tão prematuramente, claro, sensei. Dan disse, recuando e enfrentando-o, de graça, se você puder me vencer, é claro. E se eu ganhar, você me ensinará suas técnicas secretas. Aquelas que você até escondeu de Ryu e Ken. Muito bem então. Isso parece razoável. Gouken disse, levantando-se com as mãos atrás das costas, você pode começar quando estiver pronto. Ele poderia fazer isso. Ele derrotou de forma limpa o grande e falecido Sagat. Não havia como aquele homem desistir da luta contra ele por pena. Ele definitivamente poderia vencer um velho rabugento como Gouken. Esses músculos provavelmente eram apenas para exibição hoje em dia. Com um verdadeiro grito de guerra inspirado em sua própria autoconfiança, Dan atacou de frente seu despreparado sensei, pronto para mostrar a ele do que ele era capaz. Várias horas depois, Blanca voltava de um dia abundante explorando a cidade e encontrava seu melhor amigo inconsciente meio pendurado na parede dos fundos e um velho estranho sentado e saboreando alguns dos jantares instantâneos abastecidos de Dan como refeição. Bem, pelo menos ele era capaz de ver as coisas desta forma, pelo menos esse cara parecia legal o suficiente para ser um novo amigo. XXX, Sim Private Jet, Aeroporto Internacional de Hiroshima, rapaz, cara. Uma Júri muito irritada pensou consigo mesmo enquanto caminhava para um hangar privado que estava temporariamente reservado para o uso do Sim. Renunciando às suas roupas de combate habituais, ela usou jeans mais casuais e uma blusa de cor creme sem costas com um V profundo na frente que descia até a metade do estômago. Eu me pergunto. Qual é? Que tal aquele sendo protegido por todos os capangas de uniforme branco? Isso parece certo. Ela mentalmente brincou sarcasticamente. Ao chegar ao hangar em questão, ela se deparou com uma parede de capangas que pareciam querer impedi-la de avançar mais.
E eu sem minha carteira de funcionário. Ela disse para ninguém em particular quando eles começaram a se formar. Antes mesmo que eles pudessem começar a se mover para ela, ela ficou atrás deles em questão de 2 segundos de onde estava. Vocês todos percebem que mesmo que eu quisesse fazer algo com o avião e a pessoa dentro dele, há nada que qualquer um de vocês, fracotes, pudesse fazer sobre isso, certo? Ela se virou ligeiramente com um olhar um tanto maníaco nos olhos. No entanto, ele fez o trabalho e conseguiu fazer com que o resto dos supostos durões que cuidavam da segurança do VIP a bordo recuassem. Bons rapazes. Ela realmente não queria ter que massacrar pessoas inúteis assim. Foi um desperdício de esforço. Sem se importar, ela entrou no hangar e foi direto para o jato particular, onde encontrou seu chefe elegantemente vestido, sentado e aparentemente esperando pacientemente por alguma coisa. Provavelmente ela. Ela não se importou. Apertar os botões para descobrir os limites do que o desumano Seth toleraria era engraçado para ela. Uma coisa era certa: se ele fosse realizar algum tipo de negócio com outras pessoas, seria melhor ter algum tipo de disfarce ou qualquer reunião que ele planejasse ir terminaria muito rapidamente com medo. Você ligou? Júri perguntou com uma reverência jocosa e ampla que quase expôs seus seios sob a blusa solta. Foram 2 horas de carro para chegar aqui daquela cidade para a qual você me enviou, então é melhor que vale a pena a quilometragem. Seth ignorou a jovem um tanto grosseira e sua atitude indelicada. Em vez disso entregou-lhe um pequeno arquivo que ela pegou do ser avançado para examinar por si mesma. Ao vê-la levantar uma sobrancelha com o que estava lendo, Seth decidiu falar. Considere este mais um dos restos inúteis dos dias de Bison tentando constantemente garantir sua própria sobrevivência contínua com um novo corpo. Foi um fracasso, porém, muito parecido com Killer Bee, mas estes são anteriores a ela. Cabelo loiro, olhos azuis. Júri disse, olhando para a primeira foto disponível para ver na súmula e encontrando um homem alto e bem construído que parecia estar coberto da cabeça aos pés com várias cicatrizes. Olá, lindo. Mas esse arquétipo de corpo parece muito, muito familiar para mim por algum motivo. Faz você pensar, não é? Parece que Amy Bison parecia gostar um pouco de toda a perspectiva ariana, não é? Seth realmente soltou uma risada com isso, seja como for, este último corpo com defeito está livre e vagando, tendo escapado do descarte como os outros de sua geração e por algum motivo veio para esta nação agora. Ele acreditava que estava procurando por algo. Mas a única razão pela qual o apanharam foi porque ele se tinha colocado na grelha ao obter legalmente um passaporte e outros documentos oficiais que indicavam a sua existência. Isso significava algo como ele não saber de sua própria origem. Que pitoresca! E você quer que eu pegue ele para você? Júri tentou terminar antes que ele pudesse dizer isso, revirando os olhos. Seth, honestamente, se eu continuar fazendo essas pequenas missões para você, vou perder o controle. Prefiro me concentrar em chegar até Killer Bee, então eu posso matá-la em vez de fazer isso. Oh, eu não preciso dele vivo. Seth disse, surpreendendo-a com seu sorriso irritantemente superior. Com certeza, vá em frente e mate-o quando encontrá-lo. O que os cientistas vão fazer com ele quando capturarem acabaria com sua vida de qualquer maneira, então é melhor deixar para alguém que pelo menos iria gostar. Contanto que você traga o corpo de volta, faça o que quiser. Eu realmente não gosto de matar um idiota que nem saberia dar um soco direto. Juro e não tinha absolutamente nenhum problema em matar, mas ela realmente preferia isso quando seus alvos eram capazes de fazer mais do que se levantar e orar por intervenção divina, se ele fosse apenas para ser outro corpo e deveria ser eliminado. Que bom ele poderia realmente ser. Posso garantir que você ficará agradavelmente surpreso com as capacidades do alvo. Qualquer que seja. Júri disse alegremente, agitando o arquivo sem rumo antes de se virar para sair. Certifique-se de ter o transporte para a extração pronto. Não quero carregar um cadáver até um ponto de entrega a noite toda. Confiantes, não estamos? Se o seu estúpido motor Fendi Shui não funcionar mal novamente no meio da luta, eu o chamarei logo depois da meia-noite. Seth apenas riu de novo, tenho certeza que sim. Mas não subestime esta presa.
Esses corpos extras têm uma forte propensão para sobreviver. XXX sentado na parte de trás de um carro que lhes foi concedido pela Interpol durante a estadia de Guile e Chun-Li no Japão, Naruto e Batsu pareciam crianças sendo repreendidas após serem pegos na escola por seus pais. Batsu estava com o nariz sangrando, vários hematomas e um uniforme escolar absolutamente arruinado, cortesia do loiro sentado ao lado dele. Naruto havia se curado dos pequenos ferimentos sofridos durante a pequena briga amigável. Você destruiu um ferro velho inteiro. Chun-Li disse, parecendo muito descontente por ter que acelerar até o local. Ela e Guile foram informados de que era uma questão de segurança nacional, já que uma enorme bomba aparentemente explodiu no final da cidade, mas quando ela chegou lá, ela simplesmente encontrou Naruto e Batsu, aparentemente tendo enfrentado ataques poderosos com o retrocesso sendo bastante destrutivo. Você sabia que eles estavam prestes a chamar o JSDF para lidar com você, só por segurança desta vez? Então o que você teria feito? Se a Força de Autodefesa do Japão realmente tivesse se mobilizado para os pequenos, isso teria sido algo louvável, na verdade. Tantas coisas estranhas continuavam acontecendo por lá que ele ficou surpreso ao ver que as Forças Armadas não mantinham uma vigilância vigilante sobre a cidade o tempo todo. Mas se eles tivessem sido confrontados sob a mira de uma arma pelos mocinhos, sua saudação a eles teria sido bastante direta: bem-vindos à cidade de Aora, onde o incrível acontece. Batsu foi quem perdeu, esmagadoramente, mas ele ainda manteve um pouco de sua vantagem, mesmo sendo repreendido pelo sexy agente da Interpol. Naked parece uma palavra muito forte para o que aconteceu no Ferro Velho. Afinal, ele ainda tinha audição após a explosão mais recente. Agora, aquele tanque estranho que explodimos na outra semana. Naruto interrompeu de repente, isso está mais perto de ser detonado. Um par de sorrisos debochados simplesmente não pôde ser evitado nos rostos de Naruto e Batsu ao pensar em sua vitória de equipe mais legal e atualizada. O que você está se tornando, garoto? Guile disse, tentando atirar em Naruto enquanto ele os levava para casa, destruindo tanques da aeroespacial feitos pela SIM, causando alertas laranja em 2 países diferentes em um mês, quase. Transando com garotas do ensino médio no chão do ginásio em plena luz do dia. Ele apenas teve que jogar aquele último ali. Era seu direito como o mais velho do menino, sim, ouvi falar disso. Que vergonha! Naruto apenas olhou para a nuca de Guile antes de dizer qualquer coisa. Ele poderia ter discutido, mas ele realmente não queria. Mesmo sabendo que Guile estava brincando, não era algo que ele queria fazer com ninguém além da própria Sakura, e isso não iria acontecer até que fazer contato visual um com o outro deixasse de ser estranho. O rosto de Naruto não mudou, mas a inflexão em seus olhos sim, e Chun-Li pôde ver isso pelo espelho retrovisor. Se alguém prestasse atenção suficiente e o conhecesse bem o suficiente, os olhos de Naruto poderiam contar uma história inteira de suas emoções, mesmo quando ou se sua boca não estivesse disposta a fazê-lo. Não foi culpa dele. No caso dele, os olhos eram realmente as janelas de sua alma. Sendo o único em todo o veículo que alguém poderia considerar compassivo com as outras pessoas, porque Batsu e Guile eram salgados demais para entender, Chun-Li foi o único disposto a trazer o assunto à tona para ele de uma forma diferente de comentários grosseiros sobre o que teria sido legal para ele fazer naquele momento, e golpes tardios às suas custas. Você vai ter que conversar com ela sobre isso eventualmente se quiser continuar amigo. Chun-Li comentou, virando-se para falar com Naruto. Não foi uma discussão muito subreptícia, mas Guile principalmente não se importava com os problemas pessoais das outras pessoas e como já havia sido estabelecido para Batsu anteriormente que Naruto e Sakura não faziam sexo, ele perdeu o interesse rapidamente, não a evite. Isso só vai piorar as coisas entre vocês. Ele não a estava evitando. Eles ainda caminhavam para a escola, mas ainda era muito estranho. Eles não sabiam o que dizer um ao outro. O que você disse sobre isso? Não havia nada que você pudesse fazer para jogar isso. Você não poderia agir como se nada tivesse acontecido depois do que realmente aconteceu naquele dia.
Não havia como ignorar ou varrer para debaixo do tapete. Se este fosse um problema que pudesse ser resolvido socando ou explodindo algo, Naruto estaria em seu elemento. Assuntos do coração e da mente não eram exatamente o seu forte. Ele improvisava na maioria das vezes. Por causa dessas coisas, e de alguma forma, ainda não tinha estragado tudo nesse departamento. É claro que o conselho de alguém que não escolheu primeiro resolver a maioria de seus problemas dando um soco neles primeiro e deduzindo por que ela deu um soco em segundo lugar foi realmente muito bem-vindo. Não estou evitando nada. Naruto disse com firmeza enquanto se recostava em sua cadeira e olhava passivamente pela janela. Olha, podemos apenas fazer alguma coisa? Algo produtivo? Claro. Chun-Li disse com um sorriso feliz, podemos deixá-los na casa de Sakura em vez de na sua casa. E vocês dois podem resolver tudo isso. Ponto. Quero dizer algo produtivo sobre. Sim, ele especificou, impedindo-a de continuar a traçar um plano de final feliz que não iria funcionar nem um pouco. Mesmo que seu algo produtivo fosse uma besteira completa, ainda havia uma base razoável por trás disso. Sim, esses caras. Façam alguma coisa. Essas pessoas não são realmente boas. Não sei do que se tratam, mas se eles estão bloqueando rios na Índia, o que mais eles estão fazendo? Abra um caso, droga. Já investigamos isso depois que você nos contou. Há uma investigação pendente. Chun-Li respondeu, olhando levemente para Naruto por mudar de assunto de Sakura, mas isso ainda era importante também. Você conseguiu alguma evidência real, tirou alguma foto, conseguiu algo importante deste lugar ou simplesmente explodiu tudo? Eles realmente não entraram. Esse era o trabalho de Ibuki. Eles foram feitos apenas para correr soltos ao ar livre e atrair a atenção. Foi ela quem se escondeu lá dentro e fez com que as comportas se abrissem. Ainda tenho as roupas cobertas pela gosma preta do tanque de quando explodimos. Isso realmente pode ser útil. Guile admitiu, ignorando o olhar de Chun-Li sobre como Naruto mudou de assunto com sucesso. Para alguém que era ruim em mentir, ele certamente era bom em evitar ter que falar sobre a verdade. Sim, vamos dar uma olhada nisso, garoto. E como ele estava dirigindo, ele era o homem no controle. Então eles iriam para onde ele quisesse, não para onde ela queria que Naruto fosse. XXX, centro da cidade de Aora, Sakura tinha gostos muito simples em relação a muitas coisas. Ela gostava de roupas confortáveis em vez de coisas que pareciam caras e valiosas. Ela era uma cozinheira muito boa que gostava de se concentrar em tornar as coisas simples tão boas quanto possível, e era por isso que Naruto gostava tanto do ramen que ela fazia. Ela era diligente e focada nos trabalhos escolares, mantendo notas máximas durante toda a sua carreira escolar. Se havia uma fraqueza que ela tinha, era que ela poderia ser facilmente distraída e deixada para pensar profundamente. Ela simplesmente não conseguia deixar de lado os pensamentos que considerava importantes, com uma tendência a refletir sobre as coisas até que não houvesse outro lugar para ir com elas, e então ela faria tudo de novo. Quando ela tinha algo no cérebro, ficava lá. E não havia nada que ela pudesse fazer para clarear sua mente até que o problema que a atormentava fosse resolvido. Nesta ocasião, porém, não era algo que a adorável estudante estivesse ansiosa para enfrentar diretamente. Sendo seu jeito tranquilo de sempre, Naruto tentou jogar fora e atribuir tudo o que havia acontecido entre eles na academia naquele dia como um desequilíbrio químico mútuo ou qualquer outra coisa quando se tratava do lado negro dela, que ele carinhosamente apelidou de queimadura de sol. Sakura-chan para tentar fazer com que algum senso de normalidade ocorresse mais uma vez. Não funcionou. Ela não conseguia olhá-lo nos olhos depois do que quase os obrigou a fazer. O coração quer o que o coração quer, por mais que a cabeça tente racionalizar que não é uma boa ideia. Acontece que seu coração tinha uma propensão a se tornar tão forte que anulou seu pensamento racional. Isso a fez parecer uma garota que ela realmente não era,
e isso realmente a abalou. O que Naruto deve ter realmente pensado dela? Ibuki, Deus, ela precisava se desculpar. O pensamento era mortificante. Quando ela estava angustiada, Sakura treinava arduamente, um hábito adquirido por Naruto e sua própria ética de trabalho, mas seu corpo não conseguia aguentar ritmos intensos sem parar todos os dias do jeito que Naruto conseguia e ela teve que parar eventualmente e relaxar. Mesmo quando relaxava, ela não conseguia deixar sua mente se acalmar muito e se ocupava com alguns trabalhos na estrada, corridas de resistência pela vizinhança. Ela acabou correndo depois da escola por muito mais tempo do que pretendia originalmente, por horas, e foi muito além de seu próprio bairro, aventurando-se em uma direção que não a levaria além do apartamento de Naruto devido ao medo de enfrentá-lo. A dor constante no fundo da garganta por causa da corrida era uma distração bem-vinda de seus pensamentos já perturbadores. Pelo menos ela poderia se concentrar em outra coisa, otimizando seu condicionamento cardiovascular da maneira mais cansativa que pudesse no momento. Contanto que ela não parasse. Se ela parasse, eles começariam de novo. Esses malditos pensamentos. Ela acabou correndo para o meio da cidade, sem parar ou desviar os olhos do caminho à frente. Parece que você tem muito em que pensar, jovem. Passando pela esquina de um prédio, ela parou de repente depois de ouvir alguém dizer algo para ela. Ela estava tão absorta em seus próprios pensamentos que quase tropeçou na rua ao parar para encarar o homem que havia falado com ela. Você! Gouken estava parcialmente inclinado para fora da porta de um prédio. Na verdade, o dojo de Dan. Meu Deus, o que diabos alguém assim estava fazendo lá? Na verdade, o que ela estava fazendo lá? Nossa, ela correu até a casa do Dan? Isso foi no meio da cidade. Sua mãe iria repreendê-la mais tarde por ter ficado fora por tanto tempo. Oh não! Sakura se preocupou, andando de um lado para o outro com suas roupas de ginástica. Eu deveria ter saído apenas por 1 hora, não 3. Estou tão morta quando chego em casa. Ela ainda era uma adolescente com problemas normais de adolescente, não importa o que acontecesse com isso, desculpe, senhor. Ela disse, percebendo que nunca havia descoberto o nome dele depois do primeiro encontro desfavorável que eles tiveram. Gouken. O velho disse gentilmente, optando por sair do estabelecimento de Dan para conversar com a garota que ele queria ensinar, pensar tanto sobre o que parece estar incomodando você é muito prejudicial à saúde, criança. Mas posso adivinhar o que é. Prefiro não falar sobre isso com alguém que não conheço. Sakura disse, o rosto ficando vermelho. Enquanto seus olhos se dirigiam para o chão, é meio pessoal. Na verdade, é problema meu e de outra pessoa. Ela só precisava ter coragem de falar diretamente com ele sobre isso. Gouken acenou com a cabeça e permaneceu em silêncio por um momento. Querido, você sabe por que acabou vagando por aqui, entre todos os lugares, quando poderia ter acabado em qualquer outro lugar da sua cidade? Probabilidade. Uma risada veio do mestre do estilo. Não, não exatamente. Os lutadores do nosso estilo acham muito fácil localizar uns aos outros com base na atração familiar de outros treinados de forma semelhante a nós. Neste exato momento, ele também podia sentir onde Akuma estava, mas não considerou tão importante no momento. Foi como eu encontrei você. Dan também. Ok, admito que ela podia sentir a aura completa de nada de Gouken e tinha quase certeza de que se ela andasse 40 quarteirões em qualquer direção ela ainda seria capaz de fazê-lo, mas isso era uma coisa meio ultrajante de se dizer, eu não posso sentir algo assim vindo de Dan. Nunca senti. Ryu e Ken, talvez, como quando estiveram na Tailândia, mas fora isso, nem tanto. Bem, há uma boa razão para isso. Mas como vou ficar com ele por enquanto, eu realmente não deveria dizer. Gouken disse baixinho antes de balançar a cabeça, de qualquer forma, você veio aqui por causa disso. Não sei se você foi informado disso ou não, mas gostaria de treiná-lo adequadamente.
O rosto de Sakura refletiu profundo choque. Para você ter chegado tão longe por conta própria, isso mostra um talento notável, e eu simplesmente não poderia me perdoar se deixasse alguém tão puro de coração como você ser vítima do fascínio do Satsui no Ado. É tão ruim assim? Se você tivesse disparado o Hadouken que estava atacando aquela garota e eu não tivesse parado você, você teria destruído todo o prédio em que estávamos e tudo na direção que você estava mirando em 1/4 de milha. Nenhum deles disse nada. Por muito tempo enquanto Sakura realmente ponderava sobre isso. Seu rosto lentamente se tornou uma carranca e empalideceu até que ela finalmente saiu de sua reflexão. Afinal, Gouken disse a palavra mágica antes de trazer à tona seu lado negro. Ok, então você disse algo sobre treinamento. Ela disse, tentando parecer alegre e ensolarada, apesar de sua própria turbulência interna. Contanto que isso a desviasse de pensar sobre seus problemas reais por enquanto, era ideal, até que a moça adepta do combate estivesse pronta para olhar Naruto nos olhos novamente com algum tipo de orgulho. Deixe-me contar uma coisa sobre o que está dentro de você. XXX, em outro lugar na cidade de Aora, Jinhanten, a ideia de Gen de férias em Hong Kong não incluía cuidar do funcionamento diário do restaurante de seu homônimo. Foi para isso que ele pagou a Sasuke e o deixou ficar fora da China para acomodar o lado japonês do esquema de assassinatos. Mas o menino estava mais irritado e rabugento do que de costume ultimamente, por causa de seu único desentendimento com Jurian. Ele estava obcecado em usar suas conexões clandestinas para encontrá-la, já que sabia que alguém já tinha ouvido falar dela ou negociado com ela antes. O restaurante estava entrando em uma calmaria no início da noite, pouco antes das pessoas que estavam trabalhando o dia todo saírem com suas famílias para jantar, então Gen teve algum tempo para subir até o quarto que Sasuke estava usando como seu alojamento desde General havia roubado dele a residência real de Sasuke durante sua estada no Japão. Tudo o que havia na sala era um único futon e uma luz. Ainda mais espartano do que a configuração real de seu quarto, era tão estranho quanto isso. E Sasuke estava sentado no meio do chão, digitando no teclado de um laptop. Rapaz, o que eu te disse sobre ficar obcecado com as coisas? Gen disse, com as mangas cobrindo as mãos enquanto as colocava juntas na frente do corpo. Isso só vai levar você à ruína. Este não era um sonho de Itachi que ele não poderia alcançar neste mundo. Isto foi totalmente diferente. A pessoa que era muito acessível, ela o irritou de uma forma bastante pessoal, e recuperá-la era um objetivo muito, muito alcançável que provavelmente o faria se sentir muito melhor consigo mesmo depois de fazer isso. Eu não estou obcecado. Sasuke disse, sem tirar os olhos de seu computador pessoal e do celular pré-pago ao seu lado. Droga, se ele admitisse, mas os telefones descartáveis de Naruto eram uma ótima ideia que ele iria roubar. Este é um trabalho de verdade. Ela é enterrada depois de um certo ponto quando se trata de registros sobre ela. Se ela não fosse uma psicopata vadia que vou atear fogo com um sorriso no rosto, eu diria que fiquei impressionado. Ele estava prestes a ir para Tóquio e dar uma volta por lá. Esperançosamente, ele tropeçaria em alguma coisa. Você está transando? O que? Sasuke realmente parou e olhou na direção de Gen como se tivesse crescido uma segunda cabeça. É uma pergunta simples. Gen disse antes de se repetir lentamente. Você está transando? Por aquela garota Akira que deixou você todo irritado por causa dos ferimentos. Não consigo pensar em por que outro motivo você se importaria tanto com alguém se machucando. Você não fez isso. Me importo tanto quando Yang e Yun foram espancados por seu amigo Uzumaki e sua garota ninja. Sasuke nem se importou quando descobriu que Gen tinha leucemia. Aos 14 anos, ele realmente riu dele anos atrás, quando descobriu isso. Ele nem esperou para entrar primeiro a portas fechadas. Ele fez isso no meio do restaurante Gen Jinhanten, em Hong Kong, em voz alta, na frente dos clientes. Ele verdadeiramente desprezava aquele homem.
Yang nem levou uma surra tão forte e o mereceu completamente o Rasengan que recebeu de Naruto. Sasuke insistiu com um olhar furioso. Essa foi a coisa mais estúpida que eu já ouvi fazer. Eu disse a ele para não brigar com o Dobby. Ele continuou, colocando seu computador de lado. Akira não fez nada para ser destacada do jeito que ela fez, a não ser estar perto de mim na hora errada. O que me leva de volta à minha pergunta original: você tem intimidade com essa garota? Ele perguntou enquanto acariciava sua longa barba branca. Não vou dignificar isso com uma resposta. Seu velho filho da puta. Honestamente, Sasuke ouvia o suficiente dessa porcaria de Naruto e de seu amigo idiota Batsu sempre que ele estava por perto também. Ele não precisava ouvir isso de alguém que ele queria matar também. Saia. Eu a vi. Ela é muito adorável e faz o seu tipo. Por que não sai com ela? Você não gosta de mulheres? Vou mijar no seu túmulo quando você morrer. Estou sendo cremado, seu pirralho miserável. Ótimo. Eu mesmo farei isso e mijarei nas suas cinzas então. XXX. Início da noite. Apartamento de Naruto. Puta merda. Guile disse enquanto segurava os restos de uma das roupas de Naruto da missão na Índia e a colocava na mesa da cozinha. Ele teve que esperar que Naruto e Batsu embrulhassem completamente a mesa em filme plástico primeiro. A razão é que ela estava coberta com algum resíduo grosso e preto. Garoto, se você estivesse usando isso, acho que você poderia querer ir para o hospital e faça um exame para ver se há envenenamento por radiação ou algo assim. Parecia algum tipo de desperdício de algum tipo de gerador de energia, e Naruto falou sobre um futuro tanque, então futuro era igual a coisa nuclear na mente de Guile. Esgotando o resto do filme plástico sobre a mesa, Naruto jogou o recipiente vazio de lado. Não. Eu ia queimá-lo, mas não queria que aquela coisa de fogo preto e branco acontecesse de novo por aqui, então apenas selei-o e guardei até descobrir o que fazer com ele. Deixando cair as roupas sobre a mesa, eles soltaram um estranho baque audível, como se pesasse algo significativo. Que diabos é isso, matéria escura? Guile perguntou, olhando para o resíduo preto em suas mãos que permaneceu apenas por segurar o traje. Vou precisar de um maldito sabão de lava ou algo assim para tirar essa porcaria, não. Vou. Sim. Todos os adolescentes na sala, incluindo Naruto, Batsu, Kami e Ibuki que estavam passando a tarde lá com Kami, disseram simultaneamente enquanto todos apontavam para Naruto. Ele teve que tomar banho por 2 dias com o sabonete mais forte que conseguiu encontrar para finalmente tirar todas as manchas pretas de sua pele. Ah, uau! Chun-Li disse, tendo tomado a iniciativa de analisar o que compunha o resíduo nas roupas surradas de Naruto. Oh, isso é ruim. Ou bom. Não posso dizer ainda. É realmente uma questão de perspectiva. Pessoal, há um vestígio químico aqui que tem uma assinatura familiar ao agente de uma arma biológica. A mesma arma biológica que encontraram no Brasil. Abençoe. Ibuki disse por sua vez antes de perceber que isso deveria significar alguma coisa. Espere, uma arma biológica. Essa coisa deveria ser biológica? Mas Naruto estava coberto da cabeça aos pés quando voltou, e parte dele permaneceu em sua pele por 1 ou 2 dias. Depois também, Eka. Sim, algum tipo de nova arma química sendo projetada. Guile disse, cruzando os braços musculosos severamente. Não conseguimos localizar o fabricante ou qual a finalidade disso, mas todos que foram encontrados infectados acabaram explodindo. Que sendo forçado através de todos os pontos. Mais do que o corpo humano pode suportar. E então todos lentamente se viraram para olhar na direção de Naruto. Naruto estava ocupado comendo um saco de batatas fritas em seu armário quando ouviu isso e congelou no lugar com migalhas ao redor da boca e nas bochechas. Eu vou morrer? Ele perguntou com medo com a boca cheia de batatas fritas antes de largar o saco. Oh, pobre bebê! Ibuki arrulhou, agarrando a cabeça de Naruto enquanto seus olhos se arregalavam, visivelmente afetados. Morrer em pé em uma luta estava bem para ele.
Morrer em alguma cama de hospital tossindo sangue enquanto seu corpo explodia lentamente sobre si mesmo certamente. Não era legal. Vou encontrar uma cura, juro que vou, ou estarei ao seu lado quando você for. Você sabe que vou explodir, certo? Vou usar uma lona. Batsu, que estava invadindo a geladeira de Naruto em busca de algo para beber, fechou lentamente a porta e começou a sair da área imediata. Oh, cara! Então ele está com algum tipo de superdoença como SARS, ou gripe aviária, ou uma infecção por estafilococos. Nesse ponto, uma tosse veio de Naruto enquanto Ibuki continuava segurando. Viu? Já é tarde demais. Uma migalha de chips me fez sufocar, seu bastardo. Foda-se, não. Estou doente. Me sinto bem, Tebaio. Naruto respondeu acaloradamente, a voz engatando um pouco, tirando assim uma boa parte da mordida de sua declaração. É assim que começa. Um segundo você se sente ótimo e então bum. T-vírus para todos. Bem, na minha cidade você não se sente. Batsu pegou uma faca de cozinha e segurou-a trêmula na direção geral de Naruto. Coloque-o em quarentena. Coloque-o em quarentena como naquele filme. Como se chama? Quarentena. Desculpe, amigo, é você contra todos os outros na cidade de Aoru e todos os outros superam um Teme. Eu não acho que ele esteja doente. Kama interrompeu de onde estava olhando tudo isso, atrás de um dos sofás da sala. Sua cabeça inclinou-se levemente para o lado enquanto ela ponderava um pouco mais. Então, novamente, eu não acho que ele já esteve doente, então como ele ou qualquer outra pessoa saberia ou não? Calme! Ibuki exclamou, venha aqui e segure-o. Esta pode ser sua última noite na Terra. Ele precisa saber que é amado. Kame piscou e estava prestes a pular do sofá para fazer exatamente isso, se era isso que estava acontecendo, até que outra pessoa interveio e a impediu. Não é infeccioso assim. Chun-Li finalmente explodiu, tirando a faca da mão de Batsu e acertando na cabeça com a parte plana. Não é transportada pelo ar ou transitável pelo contato com o infectado. Ela então rapidamente virou os olhos na direção de Naruto e acrescentou algo para seu benefício. Se ele ainda tem isso para começar, o que provavelmente não tem. Ela acrescentou, segurando a faca na direção de Batsu antes que ele pudesse escapar do cabo novamente. Então eu não vou morrer? Naruto perguntou, sentando no chão e deixando Ibuki embalá-lo com a cabeça contra seu busto. Considerável. Apesar de consolado, ele ainda não se sentia muito motivado para se afastar de suas ternas misericórdias. O produto químico estava no sistema das vítimas. Não houve contato com nada. Foi colocado em seus corpos de alguma forma. Chun-Li disse, batendo o pé no chão com impaciência. Ela os amava como irmãos na maior parte, mas havia algo errado com todos eles, ficar coberto com qualquer gosma que fez isso com suas roupas não é suficiente para contaminá-lo. No mínimo, você teria que ingeri-lo como até onde vimos. Bem, tudo isso aconteceu quando estávamos atacando aquela barragem do Sim. Ibuki comentou, ainda aproveitando seu tempo em Naruto enquanto ela ainda tinha liberdade para fazê-lo, era o tanque deles. Então isso significa que foram eles que criaram a arma biológica que vocês estão procurando também, certo? Tanto Guile quanto Chun-Li trocaram olhares antes de o primeiro falar. Sim, você disse. Bem, isso foi muito interessante, mas eles não puderam fazer nada sobre isso com algo concreto. Eles acabariam investigando isso rapidamente, assim que pudessem, agora que finalmente tinham algo em que se agarrar. Obrigado, crianças. Tive uma ideia. E acho que vocês podem ajudar. Sim, eles tinham um bom histórico de resolução de problemas sem a necessidade de coletar evidências e todas essas outras coisas frívolas. Claro que tendia a ser um pouco destrutivo, mas ei, você não pode fazer uma omelete sem quebrar alguns ovos. Enquanto ele já estava planejando o que ele e Chun-Li poderiam fazer para começar a reunir evidências sobre o Sim. Para ver aonde essa toca do coelho levava, Naruto ainda estava preocupado com algo um pouco mais urgente.
Então eu ainda vou morrer ou o quê? XXX, em algum lugar no centro da cidade, os cidadãos da cidade estavam dando bastante espaço a um estrangeiro bastante grande e de aparência imponente enquanto ele caminhava pela rua se perguntando no que havia se metido. Ele tinha cabelo loiro curto, ligeiramente espetado no meio, como um falcão falso, e tinha várias cicatrizes claramente visíveis para todos na testa direita, sob o olho esquerdo, na ponta do nariz e no queixo. Ele usava uma jaqueta de couro casual e jeans preto com uma bolsa de viagem sobre o ombro. Por que achei que vir para o Japão era uma boa ideia? O homem pensou consigo mesmo enquanto olhava para todos. Os sinais que ele nem esperava ler. Seus olhos continuavam se concentrando em um simples livro de tradução, mas isso não estava lhe fazendo muito bem, aquela garota. Aquela garota do torneio. Ela, há algo nela. Algo familiar. Preciso descobrir o que é. Foi por isso que ele estava no Japão. Pela entrevista que ela deu durante o segundo torneio mundial de guerreiros, ela tinha um sotaque britânico distinto, mas morava na cidade de Aora, no Japão, o que contrastava fortemente com a forma como ela falava um inglês tão claro e fluente. Além disso, havia algo nela que o preocupava. Durante todo o tempo em que ele assistia aos jogos dela, e ele não sabia por quê. Isso provavelmente teria soado um pouco estranho se ele tivesse contado a alguém, mas desde que seu cuidador morreu, ele não tinha ninguém com quem conversar sobre nada. Ele também não tinha realmente nada para conversar. Ele tinha acabado de ser encontrado em alguma instalação destruída na França um dia, quando era jovem, e quando acordou do que quer que tivesse acontecido com ele, não conseguia se lembrar de nada, nem mesmo do seu próprio nome. Ele foi acolhido em grande parte por um soldado estranho e recebeu o nome de Abel por algum motivo. Mas então o homem desapareceu e foi assim desde então. Isso não era importante agora. O importante era encontrar a garota que ele procurava. Ela não poderia ser tão difícil de localizar. Ela tinha uma aparência muito particular, que não seria nada comum no Japão, principalmente com aquela cicatriz na bochecha. Se ao menos ele soubesse perguntar pelas coisas. Ele não falava nada de japonês. Isso provavelmente deveria ter sido algo que ele considerou quando planejou a viagem para partir. E esta nem era uma cidade grande. Deus, encontrar você foi tão fácil. Uma voz feminina exasperada disse, falando para ser ouvida intencionalmente, realmente não valeu a pena perder meu tempo com isso. O homem se virou para procurar a pessoa e encontrou uma mulher muito particular sorrindo e acenando para ele na mesma rua pública, parada em um semáforo enquanto olhava para ele. A essa altura, os poucos habitantes da cidade que estavam naquele quarteirão em particular estavam tão acostumados com as batalhas de alto nível que aconteciam por toda parte que limpar as ruas havia se tornado uma espécie de ciência praticada. Antes mesmo que o estrangeiro percebesse, ele estava sozinho. Ele nem tinha notado. Você estava procurando por mim? Ele disse, os olhos azuis voltados para a mulher suspeita. Até agora ela foi a única pessoa que tentou falar com ele em qualquer idioma que ele entendesse, inglês. Sim. Juri disse, andando pelo meio da cidade assim o dia todo, não é difícil alcançá-lo, embora eu também seja novo aqui. Então, você precisa de alguém para lhe mostrar o local. A expressão em seu rosto era comparável à de um gato que acabará de comer um canário, ou estava prestes a comê-lo. Entendo. Mesmo assim, não havia muito que o estrangeiro francês pudesse fazer sem ser avisado. Tudo o que ele pôde fazer foi agir com leveza. Bem, nesse caso, você poderia me indicar a direção de uma pessoa chamada Cammy White? Na verdade, o sorriso de Júri se espalhou por seu rosto em relação ao sorriso malicioso de antes. Vou fazer melhor para você. Vou trazê-la para você. Você faria o quê? Isso. Foi difícil de acreditar. Sim. Júri disse, saltando de seu poleiro anterior, quero dizer, depois que eu mandar vocês dois para o inferno, vocês eventualmente se encontrarão lá em algum lugar. Ela disse com um ar casual,
Talvez você possa se encontrar com Bison também enquanto estiver nisso. Tem uma reunião gigantesca da Shadaloo enquanto estiver assando lá. E agora o homem estava mais na defensiva como sempre, largando a bolsa no chão para se preparar para algo. Com licença. Nada a ser desculpado. Juri disse cobrindo a maior parte do rosto e sorrindo com a mão. Eu vou matar você, mas não se preocupe com isso. Pelo menos ninguém sentirá sua falta. Você é apenas um dos corpos sobressalentes experimentais fracassados de Bison depois tudo, e não é mais como se ele estivesse por perto para usar você. Meu nome é Abel. O homem disse, ofendendo-se com tudo o que ela dizia, não sou uma experiência de ninguém. Não mais, Du. Acabei de dizer que você falhou, ou não está ouvindo? Juri riu, pelo menos Killer Bee era mais inteligente que você e útil o suficiente para realmente conseguir um nome antes que Bison tentasse se livrar dela. Entre você e ela, acho que o bastardo estava realmente perdendo o controle do genocídio se vocês dois fugissem. Abel ficou ali parado e piscou antes de estreitar os olhos e juntar as peças que pôde. Você sabe de onde eu venho? Eu sei o suficiente, querido. Juri se envaideceu, mudando de lugar para relaxar. O que você vai fazer sobre isso? Abel tirou a jaqueta para revelar uma camiseta branca e braços musculosos e com muitas cicatrizes. Jogando a roupa fora, ele se levantou no que parecia ser uma postura de luta ativa. Farei o que for preciso para obter essa informação de você. Juri bateu palmas 3 vezes antes de pular e girar no ar, aterrissando em sua postura personalizada de prontidão para a luta. Finalmente! Vamos colocar esse show na estrada! Em primeiro lugar, ela correu o mais rápido que pôde diretamente na cara de Abel, bem entre seus braços que estavam preparados para agarrar qualquer coisa que chegasse perto. Ela estava tão perto e fez isso sem aviso tão rapidamente que ele podia ver claramente a cor de seus olhos, brilhando de alegria, antes mesmo de decidir agarrá-la ou reagir de qualquer forma. Quando o fez, ele não conseguiu nada além de ar. Pois ela já havia saltado sobre ele, caindo de costas e saltando de volta para a calçada. O que você poderia fazer sobre isso? Abel ficou perplexo. Ele nunca havia treinado com alguém tão rápido. Antes. Foi estranho, quase comparável a lutar contra um beija-flor em forma humana. Foi a comparação mais próxima que ele poderia fazer. MMM. Juri disse, avaliando Abel enquanto a olhava. Tentando derrubá-la antes que eles entrassem em conflito novamente. Não. Não estou muito impressionado. E aqui Seth estava me dizendo que isso seria divertido. Divertido? Abel disse antes de atacar ela para iniciar seu próprio ataque. Não há nada de divertido em uma luta. É sobre sobreviver. É assustador. Antes de mais nada, ele saltou sobre ela em um rápido giro lateral, balançando-a perna com força esmagadora, coup de pied de volant, chute na roda. Os olhos de Juri brilharam por uma fração de segundo antes de ela sair da trajetória do chute certeiro de Abel, Kazatushi. Deatri Killing Star. Havia uma miríade de movimentos que ela poderia ter feito depois de fazer isso, mas ela estava mais interessada em observar o chute de Abel esmagar o concreto e forçar uma divisão a partir do ponto de contato a 10 metros de distância. Talvez isso fosse divertido. Eu sei que lutar deve ser assustador. É isso que torna tudo divertido. Diversão. Abel disse. Enfrentando-a mais uma vez, que tipo de criatura você deveria ser, um demônio disfarçado de mulher? Perto o suficiente. E o corpo de Juri começou a tremer levemente, seja de raiva ou excitação. Abel não sabia dizer. Aprenda a lutar como eu, e você perceberá como todo o resto é chato. Antes que Abel percebesse, Juri estava de volta na cara dele, e desta vez ela não fez isso. Apenas para mostrar que podia. Sua perna se levantou de uma maneira aparentemente desumanamente flexível, chutando-o bem abaixo do queixo e levantando-o ligeiramente do chão até que ele caiu de pé. Com a cabeça girando e a mandíbula latejando.
Baixando a perna, Júri girou todo o corpo em um chute giratório que acertou Abel novamente e o nocauteou na rua. Até agora tudo que Júri podia dizer sobre Abel era que ele poderia dar alguns chutes e se levantar, já que era isso que ele estava fazendo. Sua única tentativa ofensiva tinha potencial e provavelmente colocaria outra pessoa em perigo. Mas não ela. Você é muito inexperiente. Júri disse enquanto Abel se levantava, sangrando no lado esquerdo, especialmente no braço onde ele teve um caso muito grave de erupção na estrada ao cair na rua. Você tem movimentos, e a maneira como você está condicionado, é claro, você foi um dos experimentos de corpo sobressalente de Bison, mas não está acostumado a enfrentar oponentes reais. Abel não disse nada, apenas se preparando diligentemente para lutar mais um pouco. Apesar da surra que estava começando a levar, tem que haver alguma maneira de desferir um golpe contra essa mulher. De alguma forma. Ao pensar nisso, ele acabou dando outro chute quando Júri bateu a perna em seu estômago novamente. Como ela pode? Pulando de onde ela colocou o pé no corpo de Abel como um ponto de apoio, ela basicamente deu 3 tapas nele com chutes da outra perna que o jogaram de volta no capô de um carro estacionado na beira da rua. Ah! Júri lambeu os lábios e pulou alto no ar antes de repente cair no chão, liderando com a perna esticada para passar por Abel. Shikuzen, Flash Off Suffering. Abel rolou para fora do carro e caiu no chão no momento em que Júri o chutou com tanta força que seu pé perfurou o capô e derrubou o motor através do material rodante no chão. Isso teria atravessado como uma lança, sem dúvida. Ele teria sido carne no cepo. De onde ele rolou para o chão, Abel imediatamente se agachou, agarrando-se por baixo do carro e com grande e claro esforço começou a virar facilmente o carro de cabeça para baixo com um Júri ainda de pé sobre ele. Mas, uma vez, ela ficou impressionada e viu uma faísca de algo ali, algo a que Seth estava se referindo quando seus olhos ficaram temporariamente brancos com esclera preta, mas mesmo assim, ainda é verde demais para competir comigo. Júri saiu do carro enquanto ele estava sendo lançado no ar e caiu na lateral do prédio enquanto o carro descia a rua. Quando seus pés tocaram a parede, suas pernas se dobraram antes de saltar novamente sobre Abel. Um chute que ela jurou que estava prestes a acertá-lo na cabeça e possivelmente removê-la foi interrompido por ambos os braços em uma guarda cruzada que soltou uma onda de choque com o impacto. Dando um salto mortal para trás, Júri pousou e encontrou Abel bem na cara dela, o punho avançando para atravessar seu corpo. Hagrid! A mudança nos olhos de Abel representava algo que o olhar cibernético de Júri considerava bastante familiar. Foi um aprimoramento não natural de seu ki normal. Por que isso era tão familiar? Ah, tanto faz. Mais uma vez, Júri o enganou em sua aterrissagem de ataque, movendo-se vagamente no ar com o braço de Abel totalmente estendido devido ao soco que ele havia desferido. Embora definitivamente lhe tivesse causado um ferimento devastador se tivesse caído, agora tudo o que fez foi dar-lhe uma oportunidade para fazer algo incrivelmente cruel. Caindo rapidamente, Júri deu um chute de machado que rasgou o braço de Abel na altura do antebraço como se fosse parte de uma pinata de papel machê, só que não saiu doce disso, só muito, muito sangue. Ela não era toda rápida. Quando ela quis sacrificar a velocidade pela força em seus chutes, foi uma troca mortal. Abel caiu de joelhos, o sangue escorrendo livremente do coto que costumava ser seu braço esquerdo. Em vez de gritar a plenos pulmões de dor, ele parecia estar em estado de choque, tremendo muito e olhando para o ferimento com as pupilas dilatadas enquanto hiperventilava. Júri apenas estalou a língua e andou em círculos ao redor dele. Entendo, entendo. Eu sei porque Seth quer você de volta. Seu bonitinho projeto Bless, você é a chave para ele. Aquela pequena explosão extra que você teve no final aí, isso não era seu. Nem todo seu, de qualquer maneira. Ele nunca disse nada sobre deixá-lo vivo, então ela não o faria. Levantando a perna acima da cabeça para terminar o trabalho com um golpe suave, ela então
Teve que se virar para usar um chute para afastar um projétil de ki reconhecidamente fraco lançado em sua direção. Ela teria rebatido se não tivesse se dispersado no ar antes mesmo de alcançá-la. Tudo bem, quem foi o idiota morto que jogou isso, por mais patético que fosse? Aparentemente era algum perdedor de kimono rosa fazendo birra com sua técnica de merda. Você acha que vai matar alguém? Na minha cidade? Não enquanto o melhor do mundo estiver aqui. Momentos antes, mestre estúpido. Dan disse enquanto voltava de uma loja de conveniência para seu dojo, comi todos os meus lanches, me livrei de toda a minha cerveja. Macula o corpo, ele diz. Fê. E ele teve a ousadia de dar aulas para Sakura em seu estúdio, depois de lhe contar que ela era sua aluna favorita. É verdade que nada disso era verdade, mas ele era realmente tão difícil de acreditar? Ele era um bom professor. Todos os seus outros alunos disseram isso. Por outro lado, nenhum deles conseguia quebrar uma uva com um soco antes de pagar pelo treinamento. Alguns deles ainda não conseguiram, mas pelo menos eles se sentiram melhor sendo eles mesmos. Esvaziando rapidamente o restante de uma das latas de seu pacote de 6 cervejas recém-adquirido, Dan sentiu um zumbido alcoólico decente quando imediatamente abriu outra lata e começou a engoli-la. Ele teve que terminar tudo e o resto do pacote de 6 antes de voltar ao Gouken simplesmente jogaria o resto fora, já que ele não queria álcool em um local de artes marciais. Ele estaria perdido quando chegasse em casa. Hagmi! Ouvindo um grito gutural, o senso natural de Dan de querer espionar os lutadores para ver se havia algo que alguém fizesse que fosse legal e fácil de roubar e dizer que era dele de Saikyo Ryu assumiu o controle e ele correu naquela direção para encontrar o que estava acontecendo. Era. Limpando a boca, ele decidiu tomar outra cerveja enquanto corria. Má ideia, mas não se poderia insistir nisso. Não quando ele se deparou com um homem de joelhos no meio da rua, o sangue escorrendo de uma parte perdida do braço como uma torneira aberta, e uma mulher muito bonita, com roupas um tanto reveladoras, andando em círculos ao seu redor e parecendo bastante satisfeita com o que ele imaginou ser obra dela. Só porque ela era ágil e adorável não significava que ela não fosse uma lutadora tão desagradável quanto parecia. Ele sabia em primeira mão que as mulheres geralmente eram o tipo mais cruel de se enfrentar. O que significava apenas uma coisa: o álcool dava ao ego um impulso maior do que o normal. Era a hora do herói. Sem pausa, Dan largou a bolsa e as cervejas e desceu a rua antes de inclinar o braço para trás para lançar seu melhor ataque de ki em sua direção, Gadoken, punho autodidata. Querido, acertou em cheio. A garota se virou para encarar o trovão de frente, mas não haveria como parar esse furacão. Ibiki Dan era uma força da natureza física. E então seu Gadoken se dissipou no ar como se não fosse nada. Droga, por que isso continua acontecendo? Dan gritou, batendo o pé no chão antes de perceber que tinha a atenção da garota. Você acha que vai matar alguém na minha cidade? Não enquanto o melhor do mundo estiver aqui. Vou te dar uma surra. Júri apenas olhou para Dan antes de abaixar a perna para tentar bloquear o último ataque de Dan. Em vez disso, empurrou Abel para o lado com o pé. Sinto muito, esse é novo. E você é? Ibiki Dan, cidade de Aora e o ativo humano mais valioso do Japão. Dan disse, apontando firmemente para Júri. Agora deixe esse cara em paz. Você já sabe que não pode me vencer nem com o machado que usou para cortar o braço dele. É por isso que você jogou fora. A essa altura, Abel já havia se recuperado do choque o suficiente para saber que havia uma terceira pessoa com ele e Júri, embora ele ainda estivesse deitado na rua e sangrando no ralo aberto mais próximo. Ela não usou o machado. Dan apenas olhou confuso para o francês ferido e depois de volta para Júri. Se ela não usou o machado ou algo afiado para cortar seu braço, como ela o cortou? Nem Júri nem Abel disseram nada, mas Júri apenas levantou a perna e o pé com flexibilidade, à vista de Dan, e mexeu os dedos pintados de rosa com um sorriso malicioso no rosto.
O sangue do corte do braço de Abel ainda estava na parte inferior da perna da calça branca e no pé descalço. Ele então se lembrou de tudo que Naruto havia lhe contado sobre a aparentemente poderosa lutadora que possivelmente visava certos lutadores notáveis da cidade, e percebeu o fato de que ela se encaixava muito bem no perfil que havia sido descrito para ele. Na verdade, perfeitamente. Não. Dan disse, sua mão acusadora começando a tremer, não. Por que todas as aberrações da natureza tiveram que vir para a cidade de Aora para foder tudo? Ele precisava se mudar para algum lugar onde os lutadores fossem uma droga, porque isso era ridículo. Sim. Juri respondeu, deleitando-se um pouco com o ar sendo retirado das velas de Dan. Ele se virou para correr, mas antes que conseguisse dar 5 passos, ela o interrompeu, acelerando bem na frente dele, com as mãos nos quadris de forma bastante provocativa. Você entrou na festa errada. Assustado com o que havia se metido, Dan soltou um grito de menina e deu um soco tão forte quanto pôde que Juri parou com a sola do pé. Em um movimento habilidoso, ela empurrou a mão e o braço dele para baixo e colocou o pé de volta no rosto dele com um trio de chutes rápidos que ele nem viu. Dan se levantou por um momento antes de cair de bunda para olhar para ela. Ela nem se importou com a existência dele quando passou por ele para voltar até Abel e terminar o trabalho. Não estou perdendo meu tempo com você. Olhe para você, você está tão arrasado que nem consegue ficar em pé. Talvez. Dan disse enquanto se levantava e limpava o nariz, mas eu não estou tão bêbado assim. Estar bêbado pelo menos lhe daria uma desculpa para se levantar. Juri murmurou para si mesma antes de se virar e dar um chute que lançou uma onda de ki roxo, rosa. Sua direção, Fujin, Windbreaking Blade. O ataque de ki voou baixo e cortou pedaços da rua antes de Dan pular sobre ele. Vou autografar seu rosto com o meu punho. Soltando um grito de guerra. Enquanto tentava um soco voador enquanto caía em sua direção, ele ficou completamente surpreso quando foi parado novamente pelo pé de Juri, desta vez com ela o acertando em seu peito. Como você? Eu nem preciso do meu olho para evitar você. Ela falou preguiçosamente antes de se virar e levar Dan para uma pequena cratera na estrada com um golpe de perna. Que vergonha! Juri enxugou as calças enquanto Dan se contorcia no novo buraco na rua antes de voltar sua atenção para Abel, apenas para descobrir que ele havia desaparecido completamente. O quê? Havia um rastro de sangue, mas levava a jaqueta que ele havia descartado no início e depois desaparecido, então o bastardo deve ter usado isso de alguma forma para se curar o suficiente para conseguir um lugar mais seguro para se esconder. Para alguém que não sabia muito sobre brigas de rua práticas, Abel aprendia rápido, ou pelo menos tinha um instinto de sobrevivência incrível. Caramba! Juri gritou, batendo o pé no chão, com força suficiente para abrir um buraco no asfalto. Quando ela ouviu o som de Dan tentando sair da cratera que ela havia feito com o corpo dele, ela se virou irritada. O quê? Ela perguntou. Venenosamente. É hora do movimento mais forte que conheço. Dan pensou consigo mesmo, mostrando as marcas violentas da batalha em seu corpo. Se eu conseguir derrotar Sagat, será muito fácil para essa garota acabar com este. Empurrando-se o resto do caminho, Dan correu direto para ela com o punho pronto para atacar. Saikyo o governa. Ishou Buraikin, punho da Vila da Vitória certa. Ele acabou passando por Juri quando ela o contornou e o tropeçou com a perna estendida. Ela nem sequer se virou para olhar para ele quando ele caiu de cara no chão com força suficiente para quebrar a estrada. Uma cabeça dura era o que ele tinha em seu benefício, pelo menos. TCH. Juri tirou a poeira do kimono de Dan como se ele fosse um tapete de entrada e se afastou dele. Até mesmo perder 2 minutos com aquele palhaço era tempo demais para ela. Ela caminhou até o braço decepado de Abel e o pegou do chão antes de ir embora com ele. Isso deve calar a boca de Sete mesmo quando eu contar a ele o que aconteceu.
Não havia nenhuma maneira de Abel conseguir chegar muito longe com um membro decepado, e Sete ficaria no Japão por uma semana ou mais para intermediar mais alavancagem e posição mundial para o sim com alguns acordos comerciais, então ele estaria ocupado e não tentaria acabar com ela por causa disso. Uma semana foi tempo mais que suficiente para encontrar o brinquedo quebrado da Shadalo e acabar com ele. XXX ele teve que fugir. Aquela mulher era um terror. Ele precisava de atendimento médico com pressa ou iria encontrar o seu fim. Ela sabia alguma coisa sobre quem eu sou, ou era. Ele imaginou que a única pessoa que ele conheceu que poderia lhe dar algumas informações sobre si mesmo estava decidida a matá-lo. Se não fosse pela intervenção oportuna daquele alcoólatra estranho e com problemas mentais, ele teria morrido. Quem diria que a cidade de Aora tinha uma população de sem-teto tão um homem de ação? E ele correu. Ele correu até onde seus pulmões permitiram, e isso foi mais longe do que ele imaginou que seria capaz. Ele se surpreendeu com o quão longe ele foi capaz de ir milhas. Pelo menos ele percebeu que tinha percorrido quilômetros. Ele perdeu a conta à medida que ficou mais fraco e seu sangue começou a encharcar sua jaqueta. De qualquer forma, ele continuou em frente, não mais correndo, mas basicamente tropeçando neste ponto. Nenhum hospital. Ele seria muito fácil de encontrar em um hospital. Esse seria o primeiro lugar onde alguém como a garota chutadora iria procurar por ele. Ela não era tola. Sua visão começou a ficar embaçada enquanto ele continuava andando, encostado na parede do prédio contra o qual estava enquanto continuava andando. A figura embaçada de um ser humano preencheu sua visão e uma voz soou em seus ouvidos, apesar de soar abafada em sua mente cansada. De qualquer forma, ele ainda não conseguia entender japonês. Esperançosamente, eles entenderiam algo diferente do francês. Antes de desmaiar, ele só tinha uma coisa a dizer: não hospital, por favor. Droga, por que ninguém poderia falar com ele em algo que ele pudesse compreender? XXX, momentos antes, Sasuke estava voltando para casa depois de visitar Akira, para a diversão de Gen, mas ele simplesmente encarou o bastardo porta fora quando ele saiu naquela noite. Pelo menos agora ela estava de pé e se movimentando, então estava muito melhor do que estava há alguns dias. Tudo o que ele estava fazendo agora era aproveitar a tranquilidade da noite antes de voltar ao inferno de ficar em Jinhanten com General. O dia em que ele decidisse voltar para casa seria o melhor dia que ele teria durante todo o ano. O que há com esse cheiro de sangue? Sasuke pensou consigo mesmo até ver alguém andando pela rua, encostado na parede de um prédio. Seu prédio. Sua janela. Droga, ele estava sangrando na janela. Por que essa merda continua acontecendo na minha propriedade? Um cara loiro, claro que era. Com cicatrizes por todo o corpo, parecia ter levado uma surra e tanto, e seu braço esquerdo estava coberto por uma jaqueta preta encharcada de sangue. Ele olhou para Sasuke fracamente antes de pronunciar algo em inglês: no hospital, por favor. E isso foi tudo que ele conseguiu antes de cair de cara no chão, onde não se moveu novamente. Sasuke apenas olhou para ele por meio minuto, antes de suspirar e arrastá-lo para Jinhanten para tentar salvar sua vida. Nenhum hospital? Ele poderia respeitar isso. E ele não poderia deixar alguém morrer na frente de sua propriedade. Os negócios iriam afundar para sempre quando isso fosse divulgado ao público. Vamos. Sasuke disse com um grunhido enquanto tentava fazer o seu melhor para não deixar um rastro de sangue no corpo de Abel enquanto o levava para dentro e o arrastava até a parte residencial do prédio do restaurante. Acho que vou lavar o janela e calçada do lado de fora depois que eu pedir para Gen garantir que você não morra. Bem, pelo menos desta vez isso não tinha absolutamente nenhuma conexão com Naruto ou qualquer uma das pessoas que o cercavam. Sim. Nenhuma conexão com nenhum deles. XXX acho. Os olhos de Naruto se abriram em sua cama quando ele ouviu o som fofo de cão espirrando. Ele estava dormindo, mas as boas maneiras com a doce jovem eram uma cortesia comum.
Esfregando os olhos com uma das mãos, ele estalou os lábios e olhou turvo para a escuridão de seu quarto. Deus seja, Khan. Obrigado, Naruto. Ela disse antes de retornar à sua atividade anterior de tentar voltar a dormir. Com um pequeno bocejo. A única coisa que pôde ser ouvida na sala por alguns instantes foi o tic-tac do relógio no quarto de Naruto devido ao silêncio da noite, mas eventualmente os olhos de Naruto se voltaram na direção de Kami, apesar do fato de que ele não conseguia ver uma maldita coisa, porque ele podia senti-la basicamente presa a todo o seu lado esquerdo. Como era normal quando Kami dormia, ela não usava nenhuma peça de roupa, achando isso desconfortável. Ela já tinha problemas suficientes para dormir pacificamente com seus constantes pontos de memória noturnos desbotados, sem acrescentar outro problema a isso também. Khan, quando você foi para minha cama? Um sinal de sua adaptação foi o quão calmo ele estava com Kami sem roupas presa a ele. Ele poderia jurar que um grande par de olhos azuis brilhantes estava olhando para ele no escuro, bem ao seu lado. Ele podia ver totalmente a expressão adoravelmente inocente em seu rosto tão clara. Quanto dia, cerca de 2 horas atrás. Fazia sentido. Todo aquele estresse por morrer por meio de uma explosão biológica fez desperdiçar muita energia, então ele estava muito cansado naquela noite. Teria sido muito fácil para alguém em quem ele confiava como Kami se deitar em sua cama. Qual é o problema? Naruto perguntou ao seu adorável colega de quarto com os olhos turvos, ainda pouco preso na névoa entre estar acordado e dormindo. Você teve outro pesadelo borrado de flashback da Shadalo? Não desta vez. Só tenho um mau pressentimento de que muitas coisas terríveis estão para acontecer. Ela provavelmente nem percebeu, mas o domínio de Kami sobre ele aumentou um pouco e ele a puxou para mais perto para tentar confortar a pequena e confusa mulher. E isso fez sorrir quando ela suspirou satisfeita em resposta. Ela estava melhorando em expressar emoções e coisas do gênero, mesmo que ainda não tivesse consciência disso. Qualquer que seja. Qualquer coisa que estivesse errada poderia esperar até o dia ser resolvido. Estava tão tranquilo lá fora? Quão ruim poderia ser alguma coisa neste momento? Perfil do personagem: nome, Abel. Nacionalidade, França. Gênero, masculino. Idade, entre 20 e 30 anos. Data de nascimento, aparentemente 5 de novembro. Altura, peso, 66187 lbs. Tipo sanguíneo, A gosta de cachorros, filmes de Fei Long. Não gosta, ostras. Shadalo. Hobby, costurar. Rivais, N. A estilo de luta, luta livre, judô, karatê de contato total e outras formas mistas de artes marciais. Técnicas atuais, coup de pied volant, chute de roda. Marseilles Roulial, rolo de Marsella, tornade GT, lançamento de tornado, changement de direction, mudança de direção, ciel tomban, fall sky. Hipertécnicas, sans coeur e artris, sans. Ami, Soulis, Aletan, Breates. Antecedentes: encontrado há muitos anos em uma base abandonada da Shadalo sofrendo de amnésia, Abel foi salvo por um homem que conhecia a técnica Sonic Boom. Mas isso foi tudo que ele conseguiu da situação. Entrando em coma, ao acordar Abel foi acolhido pelo soldado que faleceu recentemente, deixando-lhe um aviso para evitar a Shadalo ou para manter uma vida pacífica. Meses depois, durante o segundo torneio mundial de guerreiros, ele avistou uma mulher muito jovem competindo com a qual ele sentia algum tipo de conexão. Sem família ou qualquer coisa que o impedisse de fazê-lo, Abel decidiu que não poderia continuar sem saber algo sobre seu passado e de onde veio, optando por seguir em frente e procurar a jovem como ponto de partida em sua jornada para descobrir quem era. Ele é um lutador habilidoso. Quando seu zelador determinou que Abel tinha talento para o combate, possivelmente como mercenário, eles supunham. Ele aprendeu rapidamente todas as habilidades de combate do homem e teve a chance de aprender ainda mais, facilmente pegando tudo e misturando esses estilos em um estilo vicioso de artes marciais. Às vezes, Abel pode se perder na adrenalina da batalha e entrar em transe de combate.
Ele recuperará os sentidos depois, não sendo capaz de se lembrar de nada que ocorreu enquanto ele estava fora. Fim de capítulo. Até o próximo.